Indignai-vos por Stephanie Hessel. 93 anos. Pode-se falar em etapa final. O fim não está longe. Que sorte poder aproveitar para lembrar o que serviu de base ao meu engajamento político. Os anos de resistência e o programa elaborado há 66 anos pelo Conselho Nacional de Resistência. Devemos a Jean Moulin, no âmbito desse conselho, a reunião de todos os componentes da França ocupada, os movimentos, os partidos, os sindicatos, para proclamarem sua adesão à França combatente e ao único chefe que ela reconhecia, o general de Gaulle, de Londres, onde me juntara de Gaulle em março de 1941. Soube desse conselho haver organizado um programa e que tinha o adotado em 15 de março de 1944. Propondo para a França liberta um conjunto de princípios e de valores sobre os quais se apoiaria a moderna democracia de nosso país. Mais do que nunca, hoje temos a necessidade desses princípios e valores. Precisamos nos manter vigilantes, todos juntos, para que esta continue sendo uma sociedade da qual nos orgulhemos. Não a sociedade na qual sejam questionados as aposentadorias, os direitos adquiridos da Previdência Social, não a sociedade na qual a mídia está na mão dos riscos. Todas essas coisas que teríamos que recusar avaliar se fôssemos os verdadeiros heróis do Conselho Nacionais. Todas essas coisas que teríamos recusado avalizar. Após um drama cruel, em 1945, houve uma ressurreição ambiciosa a que se dedicaram as forças presentes no seio do Conselho da Resistência. Vale lembrar que naquela ocasião foi criada a Seguridade Social, como queria a resistência, que estipulara expressamente em seu programa um plano completo de seguridade social, visando assegurar os meios de existência a todos os cidadãos, em todos os casos em que eles não tenham capacidade de consegui-las pelo trabalho. Uma aposentadoria que permitia aos idosos trabalhadores encerrarem dignamente seus dias. As fontes de energia, a eletricidade e o gás, as minas de carvão, os grandes barcos foram nacionalizados. Era o que esse programa também preconizava: o retorno da nação e dos meios de produção monopolizados, fruto do trabalho comum, das fontes de energia, das riquezas, do subsolo, das companhias de seguro e dos grandes bancos. A instauração de uma verdadeira democracia econômica e social, implicando as evicções dos grandes feudos econômicos e financeiros que comandam a economia. O interesse geral deve sobrepujar o particular. A justa divisão das riquezas criadas pelo mundo do trabalho deve primar sobre o poder do dinheiro. A resistência propunha uma organização nacional da economia, a subordinação dos interesses particulares aos interesses gerais, liberado da ditadura profissional instaurada à imagem dos estados fascistas, e o governo provisório da República assegurava a continuidade. Uma verdadeira democracia tem necessidade de uma imprensa decente. A resistência sabia disso, e assim o exigia, defendendo a liberdade de imprensa, sua honra e sua independência com relação ao Estado, aos poderes do dinheiro e às influências estrangeiras. Era isso o que repetiam os decretos sobre a imprensa, já em 1944. Ora, é isso que está em perigo hoje em dia. A resistência apelava para a possibilidade efetiva para todas as crianças francesas de se beneficiarem de educação mais desenvolvida, sem discriminação. Ora, as reformas propostas em 2008 vão contra esse projeto. Jovens docentes, cuja ação eu apoio, chegaram a se recusar a aplicá-las e viram seus salários sendo reduzidos a título de punição. Eles se indignaram, desobedeceram, julgaram essa reforma muito afastada do ideal de escola pública, muito a serviço de uma sociedade do dinheiro e que não mais desenvolve suficientemente o espírito criativo e crítico. É toda a base das conquistas sociais da resistência que está sendo agora contestada. Capítulo 2. O motivo da resistência é a indignação. Hoje em dia, ousam dizer-nos que o Estado não pode mais garantir o custo dessas medidas cidadãs. Mas como é possível que falte dinheiro para manter e prolongar as conquistas quando a produção de riquezas aumentou consideravelmente? Desde a libertação, período em que a Europa estava ainda arruinada, só se for porque o poder do dinheiro, combatido pela resistência, nunca foi tão grande, insolente e egoísta para com seus próprios servidores, até mesmo nas mais altas esferas do Estado. Os bancos, doravante privatizados,
mostram-se antes de tudo preocupados com seus dividendos e com altíssimos salários dos seus dirigentes, mas não com o interesse geral. A distância entre os mais pobres e os mais ricos nunca foi tão grande. A competição nunca foi tão incentivada. A razão básica de ser da resistência era a indignação. Nós, veteranos de movimentos de resistência e das forças combatentes da França Livre, apelamos às jovens gerações para manter viva a indignação, transmitir essa herança da resistência de seus ideais. Estamos dizendo: assegurem a continuidade, indignem-se. Os responsáveis políticos, econômicos, intelectuais e a sociedade toda não devem se omitir e nem se deixar impressionar pela atual ditadura internacional dos mercados financeiros, que ameaça a paz e a democracia. Eu desejo a todos, cada um de vocês, que tenha seu motivo de indignação. Isso é precioso. Como fiquei indignado com o nazismo? Nos transformamos em militantes, fortes e engajados. Nos unimos à corrente da história e a grande corrente da história prossegue graças a cada um de nós. Essa corrente vai em direção de mais justiça, de mais liberdade, mas não da liberdade descontrolada da raposa no galinheiro. Esses direitos, cujo programa A Declaração Universal redigiu em 1948, são universais. Se você encontrar alguém que não é beneficiado por eles, compadeça-se, ajude-o a conquistar. Capítulo 3. Duas visões de história. Quando tento entender o que provocou o fascismo, o que fez com que nós franceses fôssemos invadidos por ele e por Vichy, digo a mim mesmo que as pessoas que tinham posses, em razão de seu egoísmo, sentiram um medo terrível da revolução bolchevique. Elas se deixaram guiar por seus temores. Mas, se hoje, como naquela época, uma minoria ativa se levantar, isso será o suficiente. Teremos aí a levedura para que a massa cresça. Com certeza, a experiência de alguém muito idoso como eu, nascido em 1917, se diferencia das dos jovens de hoje. Muitas vezes peço aos professores do ensino fundamental que me deem a possibilidade de intervir junto aos seus alunos e lhes digo: resistir, para nós, era não aceitar a ocupação alemã, não aceitar a derrota. Era relativamente simples. Simples como que se seguiu a descolonização. Em seguida, veio a Guerra da Argélia. Era necessário que a Argélia se tornasse independente, isso era óbvio. Quanto a Stalin, todos os aplaudimos a vitória do Exército Vermelho sobre os nazistas em 1943. Mas, já quando tivemos os conhecimentos dos grandes processos stalinistas em 1935, e mesmo que achássemos que era preciso manter o ouvido aberto para as mensagens do comunismo, ao menos para contrabalançar a influência do capitalismo norte-americano. A necessidade de nos opormos a essa forma insuportável de totalitarismo se impôs como uma evidência. Minha longa vida deu-me uma sucessão de motivos para me indignar. Esses motivos nasceram menos de uma emoção do que de vontade de um engajamento. O jovem normalista que eu era foi muito marcado por Sartre, um condiscípulo mais velho. A náusea e o muro, não o ser e o nada, foram muito importantes na formação de meus pensamentos. Sartre nos ensinou a dizer a nós mesmos: vocês são responsáveis enquanto indivíduos. Era uma mensagem libertária. A responsabilidade do indivíduo que não pode confiar em nenhum poder e nenhum Deus. Pelo contrário, é necessário engajar-se em nome de sua responsabilidade como pessoa humana. Em 1939, quando entrei para a escola normal da Rua de Ulm, em Paris, entrei como fervoroso discípulo do filósofo Hegel e me inscrevi no seminário dado por Maurice Merleau-Ponty. Seus ensinamentos exploravam a experiência concreta, a do corpo e de suas relações com os sentidos, grande e singular diante do plural dos sentimentos. Mas meu otimismo natural, que quer que tudo o que seja desejável seja possível, me levava mais perto do lado do Hegel. O hegelianismo interpretava a longa história da humanidade como tendo um sentido. É a liberdade do homem progredindo etapa por etapa. A história é feita de choques sucessivos.
levam-se em conta os desafios. Segundo ele, a história das sociedades progride e, no fim, depois de atingir sua liberdade completa, o ser humano tem no Estado democrático sua forma ideal. É claro que existe uma outra concepção da história. Os progressos feitos pela liberdade, a competição, a corrida para ter sempre mais, isso pode ser vivido como um furacão destruidor. É assim que o amigo de meu pai a apresentava. O homem que dividiu com ele a tarefa de traduzir para o alemão Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust. Esse amigo era ninguém menos que o filósofo alemão Walter Benjamin. Ele havia tirado uma mensagem pessimista de um quadro do pintor suíço Paul Klee, Ângelos Novos, no qual a figura do anjo abre os braços para que contenha e afaste uma tempestade, que Benjamin identificou com o progresso. Para ele, que se suicidou em setembro de 1940 para fugir do nazismo, era a progressão irresistível de catástrofe em catástrofe. Capítulo 4. Indiferença, a pior das atitudes. É verdade, os motivos para se indignar atualmente podem parecer menos nítidos ou o mundo pode parecer complexo demais. Quem comanda? Quem decide? Nem sempre é fácil distinguir entre todas as correntes que nos governam. Não lidamos mais com uma pequena elite cujas ações entendemos claramente. É um vasto mundo no qual sentimos bem que cada medida é interdependente. Vivemos em uma interconectividade que nunca existiu antes. Mas nesse mundo há coisas insuportáveis. Para vê-las é preciso olhar bastante, procurar. Digo aos jovens, procurem um pouco, vocês vão encontrar. A pior das atitudes é a indiferença, é dizer, não posso fazer nada, estou me virando. Quando assim se comportam, vocês estão perdendo um dos componentes indispensáveis, a capacidade de se indignar e o engajamento, que é consequência dessa capacidade. Hoje, podemos identificar dois grandes novos desafios. A imensa distância entre os muito pobres e os muito ricos. Distância que não para de crescer. Essa é uma novidade do século XX e XXI. Os muito pobres no mundo de hoje ganham meros $2 por dia. Não podemos deixar a distância aumentar ainda mais. Só essa constatação já deve motivar um engajamento. 2. Os direitos humanos e o estado do planeta. Tive a sorte, após a libertação, de me engajar no grupo que redigiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela ONU em 10 de dezembro de 1948, na condição de chefe de gabinete de Henry Lauder, secretário adjunto da ONU e secretário da Comissão de Direitos Humanos. Fui, com outros, chamado a participar da redação desse documento. Eu não poderia esquecer, em sua elaboração, o papel de René Cassin, comissário nacional para a Justiça e Educação do governo da França Livre, em Londres, em 1941. Ele seria Prêmio Nobel da Paz em 1968, nem do de Pierre Mendès France, no seio do Conselho Econômico e Social, a quem submetimos os textos elaborados antes que fossem examinados pela terceira comissão da Assembleia Geral, encarregada das questões sociais, humanitárias e culturais. Essa comissão contava, na época, com os 54 Estados-membros das Nações Unidas, e eu era seu secretário. Deve-se a René Cassin o termo de direitos universais e não internacionais, como foi proposto por um de nossos amigos anglo-saxões, pois aí estava o objetivo, ao sair da Segunda Guerra Mundial, emancipar-se das ameaças que o totalitarismo fazia pesar sobre a humanidade. Para nos emanciparmos, precisávamos conseguir que os Estados-membros da ONU se comprometessem a respeitar esses direitos universais. Era uma forma de levar ao aborto o argumento de plena soberania que um Estado pode fazer prevalecer, enquanto comete crimes contra a humanidade em seu próprio solo. Foi o caso de Hitler, que se julgava dono em sua casa e autorizado a provocar um genocídio. Essa Declaração Universal deve muito à Revolução. Essa Declaração Universal deve muito à Revolução Universal,
relativa ao nazismo, ao fascismo, ao totalitarismo e mesmo, por nossa presença, ao espírito da resistência. Eu sentia que precisávamos nos apressar, não nos deixar iludir pela hipocrisia existente na adesão proclamada e esses valores pelo que tinham vencido. Não resisto ao impulso de citar os artigos 15 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, abre aspas, todas as pessoas têm um direito à nacionalidade, fecha aspas. E o 22, abre aspas, toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e à realização, pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais, culturais, indispensáveis à sua dignidade e ao ar livre desenvolvimento das suas personalidades. Fecha aspas. E se essa declaração tem alcance declaratório e não jurídico, nada as impediu de ter um papel poderoso a partir de 1948. Os povos colonizados a utilizaram em sua luta pela independência. Ela germinou nos espíritos em seu combate pela liberdade. É com prazer que constato, ao longo das últimas décadas, se multiplicaram as organizações não governamentais, os movimentos sociais, como o ATTAC, Associação para a Taxação das Transações Financeiras, e a FIDH, Federação Internacional dos Direitos dos Homens, e a Amnesty, que são atuantes e apresentam resultados notáveis. É evidente que, para ser eficiente hoje, é necessário atuar em rede, aproveitar todos os meios de comunicação modernos. Aos jovens eu digo, olhem à sua volta e vocês encontrarão os temas que justificam a sua indignação. O tratamento dado aos imigrantes, aos seus indocumentos, aos ciganos. Vocês encontrarão situações concretas que os levarão a praticar ações cidadãs fortes. Procurem e encontrarão. Capítulo 5. Minha indignação a respeito da Palestina. Hoje, minha principal indignação diz a respeito da Palestina, a faixa de Gaza, a Cisjordânia. A fonte da minha indignação é o clamor, a diáspora lançado por israelenses inflamados. Vocês, nossos primogênitos, venham ver onde nossos dirigentes levaram nosso país, esquecendo os valores humanos fundamentais do judaísmo. Eu lá estive em 2002. E outras 5 vezes até 2009. Todos devem imperiosamente ler o relatório sobre Gaza de Richard Goldson, de setembro de 2009, no qual esse juiz sul-africano judeu, que dizia até sionista, acusava o exército israelense de ter cometido atos comparáveis a crimes de guerra e, em certas circunstâncias, a crimes contra a humanidade, no decorrer da Operação Chumbo Fundido, que durou 3 semanas. Em 2009, eu e minha esposa retornamos a Gaza, onde só pudemos entrar graças aos nossos passaportes diplomáticos, com o objetivo de estudar ao vivo o que esse relatório dizia. As pessoas que nos acompanhavam não foram autorizadas a entrar na faixa de Gaza, nem na Cisjordânia. Nós também visitamos os campos de refugiados palestinos instalados desde 1948 pela Agência das Nações Unidas, a UNRWA, nos quais mais de 3 milhões de palestinos, escorraçados de suas terras por Israel, esperam um retorno cada vez mais problemático. Quanto a Gaza, é uma prisão a céu aberto para 1,5 milhão de palestinos, uma prisão em que eles se organizam para sobreviver, mais ainda do que as destruições materiais, como a do Hospital do Crescente Vermelho, pela Operação Chumbo Fundido, que é o comportamento dos habitantes de Gaza, seu patriotismo, seu amor pelo mar e pelas praias, sua constante preocupação pelo bem-estar de suas crianças, inúmeras e risonhas, que assombra nossa memória. Ficamos impressionados que a forma engenhosa de afrontarem todas as penúrias que lhes são impostas. Nós os vimos fabricando tijolos, por falta de cimento, para reconstruir milhares de casas destruídas pelos tanques israelenses. Eles nos confirmaram que na malfadada Operação Chumbo Fundido, houve 1.400 mortes de mulheres, crianças e idosos, também no interior do campo palestino,
contra somente 50 feridos do lado israelense. Concordo com as conclusões do juízo sul-africano. Que judeus possam perpetrar eles mesmos sem crimes de guerra é insuportável. Infelizmente, a história nos dá poucos exemplos de povos que tiraram lições de suas próprias histórias. Eu sei, o Hamas, que venceu as últimas eleições legislativas em 2005, não conseguiu evitar que mísseis fossem disparados contra cidades israelenses, em resposta à situação de isolamento no qual se encontraram os habitantes de Gaza. Mas há de se reconhecer que, quando estamos sob ocupação, diante de meios militares infinitamente superiores aos nossos, a reação popular não pode ser somente não violenta. Terá adiantado alguma coisa o Hamas disparar mísseis contra a cidade de Sderot? A resposta é não. Não ajudou a sua causa, mas esse gesto pode ser explicado pela exasperação dos habitantes de Gaza. No conceito de exasperação, deveremos entender a violência como uma lamentável conclusão de situações inaceitáveis para quem as sofrem. Por isso, podemos dizer que o terrorismo é um tipo de exasperação e que essa exasperação é um termo negativo. Não deveria exasperar, e sim esperar. A exasperação é uma negação da esperança. É compreensível, eu diria que é quase natural, mas nem por isso é aceitável, porque ela não permite obter os resultados que eventualmente podem ser produzidos. Estou convencido de que o futuro pertence à não violência, à conciliação das diferentes culturas, e por esta etapa que a humanidade deverá superar a próxima etapa. Eu me junto a Sartre. Não podemos desculpar os terroristas que jogam bomba, mas podemos entendê-los como: eu reconheço a violência sob qualquer forma que se manifeste é um fracasso, mas é um fracasso inevitável, porque estamos em um universo de violência. E de verdade que o recurso violência contrata a violência em escala perpétua. Também é verdade que o único medo de fazer com ela cede. A isto acrescentarei que a não violência é o meio mais seguro de fazer a violência cessar. Não podemos apoiar os terroristas como Sartre fez. Em nome deste princípio, durante a Guerra da Angélica, ou ocasião dos atentados nos Jogos de Munique, cometido contra atletas israelenses, não é eficaz. Acabaria se questionando no final da vida sobre o sentido do terrorismo e duvidando de fazer razão de ser. Dizer para si mesmo: a violência não é eficaz, e muito mais importante é do saber devemos ou não condenar a que se dedicaram. O terrorismo não é eficaz. Na nossa noção, a eficácia necessária esperada não é a violência. Se existe esperança violenta, ela está na poesia de Guilherme Apolinari. Como a esperança é violenta, não na política. Em março de 1988, em 3 semanas antes de morrer, Sartre declarou: precisamos tentar explicar por que o mundo de hoje é horrível. Não passa de um momento no longo desenvolvimento histórico que a esperança sempre foi uma das forças dominantes da revolução e da insurreição. E como eu ainda tenho na minha esperança na concepção do futuro. Devemos entender que a violência dá as costas para a esperança. Devemos preferir a esperança não é violenta. Este é o caminho que deveremos aprender a trilhar, tanto o lado opressor, tanto o lado dos oprimidos. Devemos chegar a uma negociação para fazer a opressão desaparecer, e que permita não haver mais a violência com os terroristas. Eis porque devemos deixar o ódio que se acumule. Para concluir esse apelo à indignação, lembro ainda de que, por ocasião sem sejasismos, o aniversário do programa do Conselho Nacional da Resistência, em 8 de março de 2004, nos veteranos do movimento Resistência das Forças de Combate França Livre, dizíamos que certamente o nazismo foi vencido graças ao sacrifício de nossos irmãos e irmãos. Resistência das Nações Unidas contra Barbier francista. Mas essa ameaça não desapareceu totalmente, e nossa cólera contra a injustiça permanece intacta. Não, essa ameaça não desapareceu totalmente. Por isso, apelamos sempre para uma ameaça verdadeira, insurreição pacífica contra os meios de comunicação de massa, que, como horizonte para nossos jovens, só sabem propor o consumo de massa, o desprezo aos fracos e a cultura amnésia generalizada e a competição
desenfreada do total contra todos. A mensagem de um Mandela, de um Luther King, encontra toda sua pertinência em um mundo ultrapassou o conforto da ideologia e o totalismo conquistador. É uma mensagem de esperança na capacidade da sociedade modernizar e de ultrapassar os conflitos por meio de compreensão mútua de uma paciência vigilante para acalmar. Devemos nos basear nos direitos cuja violação, qualquer seja o autor, sempre há de provocar nossa indignação. Não se pode transigir nem sobre esses direitos. A reação do governo israelense, confrontado com o fato de que, a cada sexta-feira, os cidadãos da pequena cidade Pilsins, em Jordânia, vão atirar pedras sem utilizar força. O muro qual protestam, as autoridades israelenses qualificaram essa marcha como terrorismo não violento. Nada mal. Só mesmo um israelense para qualificar como terrorista a não violência. É preciso principalmente estar perturbado pela eficácia da não violência, que vem do fato dela suscitar o apoio, compreensão e assunção de todos aqueles que, mundo afora, são adversários da opressão. O pensamento produtivista, trazido pelo Ocidente, levou o mundo em uma crise de qual devemos sair pela ruptura racional com a fuga para a frente do ser sempre mais. Na área financeira, mas também na ciência e das técnicas, é chegado por tempo preocupacional